Graças e paz a todos. Bom dia, galerinha da Tribo de Judá. Hoje a gente vai falar sobre este livro, né? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre quantos livros ela tem. Nós vamos estudar sobre ela hoje, tá? Eu sei que vocês já sabem tudo, mas a gente vai estar recapitulando, revendo algumas histórias, revendo algumas coisas da palavra do Senhor, tá bom? E o versículo de hoje é assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Isso significa o quê? Toda esta palavra aqui, foi inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar a viver, certo? Então nós já sabemos o primeiro passo, que este livro aqui foi inspirado por Deus. E aí nós vamos ver o quê? Vamos estudar sobre a Bíblia. Tá certo? Aqui, a Bíblia. A Bíblia, ela tem 66 livros. Então, aqui, nós temos vários livros dentro dela, tá? Nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que é onde a gente olha aqui, Quando a gente abre a palavra do Senhor, a gente vem aqui no índice, né? Aqui, vendo? Sempre fala assim, Velho Testamento, e também tem o Novo Testamento, certo? Então, toda a Bíblia tem isso, tá bom? E aí, a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus e nela podemos ver histórias incríveis de pessoas que amaram a Deus, ver a fidelidade de Deus para com o povo, como o mundo foi criado, e entre outras coisas, né? Através da palavra de Deus nós vemos o nascimento de Jesus, nós vemos muitas histórias que foram histórias verdadeiras. Como Pedro uma vez me perguntou, essas histórias da Bíblia são verdadeiras, tia? Sim, são verdadeiras. E no Antigo Testamento, ele está organizado da seguinte maneira. Então, para vocês verem que a Bíblia é um livro organizado. Então, significa que Deus ele mantém a ordem das coisas, tá? Então, a Bíblia é organizada. Os 5 livros primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles narram a história da formação do povo de Deus, o povo de Israel, até a sua chegada à Terra Prometida. Então, a gente vai ver desde Adão e Eva, né? A gente vai ver Adão e Eva, Abraão, Moisés, Isaac, né? E até chegar na Terra Prometida, certo? Que é a parte que aí vai entrar em Josué, quando eles entram lá na Terra Prometida e tudo mais. E aí, tem o Antigo Testamento ainda continuando, são estes, segundo livro, este grupo de livros é composto por 12 livros, que são os livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada, né, que o Josué ajudou a entrar na conquista da Terra Prometida, que foi Canaã, que ela também está em ordem cronológica. Então, a gente vai ver Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Esther. Aí nós vamos nos livros poéticos, né, que é os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
Esses são 5 livros, eles são escritos em forma de cânticos, que é onde em Salmos a gente vê bastante os cânticos de Davi, ou literatura poética, que é os cantares, né? Cantares a gente vê bastante versos para o esposo, falar para a esposa e tal, umas coisas bem românticas, né? E esses são organizados. Então a gente vai saber que os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí também temos os profetas, né? Que são os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Esses são os profetas maiores, né? Os que teve mais pesos, né? E depois tem os profetas menores, que são 12 também, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí tem até uma musiquinha assim, né? Dos 12 profetas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então a gente viu que no Velho Testamento temos 39 e quais foram as divisões, certo? E aí nós vamos ter a nossa atividade, né? Primeiro, hoje o que você vai falar? Nossa, tia, você não vai falar sobre... Não vou falar sobre nada assim específico de alguma coisa. Depois que a gente vai começar a entrar em algumas histórias, aí a gente vai falando sobre as coisas. Primeiro nós vamos entender como a Bíblia está formada, tá? E a atividade é assim, a primeira, o que podemos encontrar na Bíblia? Aí você vai me responder, o que você pode encontrar na Bíblia? Eu posso encontrar várias coisas. Eu posso encontrar conselhos, eu posso encontrar exortação, eu posso encontrar salmos, eu posso encontrar louvores, aí vocês vão me responder. Número 2. A Bíblia, antes de ser como ela é hoje, né? Que é assim, bonitinha, ela era um pergaminho, ela era feito tudo, um monte de rolo. E aí, neste rolo, vocês vão desenhar, tem um aqui desenhadinho, vocês vão desenhar no pergaminho a sua história com Deus, né? Eu tenho minha história com Deus, né? Meu pai me levou para a igreja, eu tinha 5 anos, e aí vai, eu tenho uma história para contar, né? O dia que eu aceitei Jesus, e aí eu vou contar minha história. Então vocês vão resumir as suas historinhas aí que vocês têm com Deus e vai colocar escrito no pergaminho. E por último, é um desafio. Você foi desafiado a cantar uma música ou falar na ordem os livros do Antigo Testamento. Você vai gravar o vídeo e enviar até sexta-feira a sua atividade cumprida, certo? E isso tá valendo ponto lá para nossa gincana. Quem a sala, todos os alunos têm atividade cumprida, ganha ponto. E aí depois no final da gincana aí online a gente vai ver o que a gente presenteia as salas. Então, prestando atenção nas atividades, que não é difícil, é fácil. Aí a tia já até cantou uma musiquinha. Aí se vocês quiserem, tem aquela Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então aí vocês vão lá cantando a musiquinha, se não fala Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E tem que ser sem errar, e não pode ser com papel. Então tem que decorar todos os livros, tá bom? Da Bíblia. E me fazer o vídeo e me enviar, tá bom? E aí a gente vai ver se todo mundo fez a atividade, se todos os alunos fizeram, pra gente ver se a gente ganha da sala Criança na Luz, Brilha Jesus, tá bom, criançada? E aí agora nós vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais um dia que a gente pôde saber que o Senhor, Ele inspirou pessoas maravilhosas, pessoas usadas por Ele,
para contar toda a história. Porque se não tivesse pessoas usadas por Deus, inspiradas por Ele para contar as histórias, nós não saberíamos hoje. E este livro, quando nós abrimos ele não é só uma história. Esse livro tem um grande poder. Ele tem um poder de mudar a sua vida, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, essa palavra entra dentro dos nossos corações e ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa vida, porque ela tem muitos ensinamentos aqui. A palavra do Senhor, hoje você pode ler o Salmo 23 de uma forma. Deus vai te dar um entendimento hoje. Amanhã você lê ele de novo, Deus vai te dar outro entendimento. Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas, ó Pai, que passaram, Senhor, pelo mundo, Senhor, e escreveu essa palavra até nós, ó Pai. E o Senhor inspirou, Senhor, para que chegasse essa palavra viva e eficaz em nossos corações, ó Pai. Que nós podemos aprender tudo aqui, ó Pai, tudo que vem de Ti, Senhor. Que nosso coração, Senhor, possa encher de graça e de esperança, ó Pai. E que nós podemos guardar, Senhor, a Tua palavra em nosso coração, ó Pai. E nunca mais esquecer, Deus. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Senhor, fique conosco, ó Pai, no culto, ó Pai, em toda a nossa semana, Senhor. E que nós possamos, Senhor, aprender muito mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.